complexo, ele é afetivo, ele é um conteúdo emocional. Se você tem isso não tratado dentro de você, ele vai sempre acontecer. O complexo, ele tende a se repetir. É como se fosse um looping, um torvelinho. Ele tende a se repetir. Então, essas emoções do complexo, eles vão estar sempre vindo à tona. A gente tem uma relação direta, né, no sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Eles estão intimamente relacionados. Porque o eu é o que a gente é, o que a gente se reconhece. E a sombra é aquilo que a gente não quer ser. Então, a gente nega. Então, é muito comum os conteúdos sombrios virem à tona. Quando alguém fala algo pra você, ou quando você vivencia alguma situação que pega na sua sombra, você fica louco também. Esse complexo, ele vem à tona, né? É comum ver isso com religiosos fanáticos, por exemplo, que o religioso fanático, ele coloca na cabeça que ele é só bom e que ele não tem nada de ruim. Quer colocar na cabeça que não tem desejo sexual, por exemplo. Isso vai pra sombra. E sempre que surge um tema ligado à sexualidade, pode se rebelar, pode se manifestar de forma negativa, pode ser agressivo. Tem aquela história, quando você aponta o dedo, tem 3 apontando pra você. Isso é meio que real, né? Porque, de fato, se algo te afeta, se algo que o outro faz te afeta, te desequilibra, tem algo em você que tem ressonância com aquilo também. Sempre que você negligencia algum, vai acabar sobrecarregando o outro. A pessoa teve uma frustração no amor. Aí começa a trabalhar, vira um workaholic. Quer dizer, tá namorando com trabalho também. Essa energia tá direcionada para outro lugar. Que práticas você pode recomendar, cotidianas, né? Que pessoas que não tenham um aprofundamento possam inserir para trabalhar essas questões inconscientes, essas questões emocionais, com leveza no dia a dia. Mas o que você pode dizer assim? Olha, começa por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, podcast Filhos do Todo no ar. Pessoal que está chegando aqui, já vai interagindo, recebeu esse link de alguém? Significa que esse alguém te quer ver bem, porque nós sempre temos uma máxima aqui. Quer ver alguém bem, quer alguém numa energia bacana que você está sentindo, envie esse link para uma pessoa. Recebeu de alguém? Então pode crer que essa pessoa te quer ver bem. Coloca aqui nos comentários as suas melhores energias, palavras positivas, de onde você recebeu, e coloca também aqui uma movimentação energética no sentido de deixar o teu like. E inscreva-se, porque muitos não inscritos acompanham o canal aqui. Então, se você é um não inscrito, torne-se um inscrito. Maravilha? Vamos falar sobre um assunto bem interessante hoje, universo terapêutico, suas amplas possibilidades. E nós temos um convidado aqui para a gente poder bater esse papo, que é o Guilherme Romano. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Fael. Um prazer estar aqui com você hoje, com o Iago também. Espero que seja uma conversa produtiva, que a gente possa desenrolar os assuntos da melhor forma possível. Maravilha, vamos para cima. Eu acho legal falar sobre esse universo, porque aqui, propriamente, a gente não dedicou um episódio para falar só sobre isso, entendeu? Sempre vai ter algo, porque normalmente um terapeuta tem ali uma influência psicanalítica, né? Algo relacionado também a terapias complementares, acupuntura, medicina tradicional chinesa, mas hoje a gente vai focar nesse assunto, que eu sei que é algo que você gosta bastante, além dos aspectos da espiritualidade, né? E também a gente pode linkar. E aí, para a gente poder começar a falar sobre esse universo da psicanálise do Jung também, que eu acho é uma vertente que você gosta, que estuda, que aplica, né? E a questão do inconsciente, que eu acredito que muitas pessoas hoje em dia têm uma inclinação a querer entender, mas na hora da prática fica um pouco mais difícil, e é isso que no teu trabalho você auxilia as pessoas. E aí essa relação entre o consciente, o inconsciente, dentro desse seu trabalho, né? E o reflexo disso no comportamento humano. Como que se dá essa relação? Perfeito. Bom, acho que para começar esse tema, é bom falar dos conceitos primeiro, né? Então, a primeiro momento, consciente é tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente tem consciência, que tem relação com o eu, com quem a gente tem, aquele assunto com que a gente tem vínculo, certo? Enquanto o inconsciente é aquilo que a gente não sabe, que a gente não vê, que a gente reprimiu, né? Então o Jung, ele faz essa separação, né? Jung, ele bebe ali na fonte do Oriente, que traz o conceito de polaridades, né? Então, taoísmo, por exemplo, traz o conceito de Yin e Yang, as polaridades manifestadas na vida. No hinduísmo também, né? Tem tamas e rajas, né? E o equilíbrio entre essas forças, o sattva. Então ele traz isso também para a psique, para a mente, né? Ele fala que a gente tem uma porção consciente e uma porção inconsciente. E o inconsciente, ele é dividido em 2.
né, de acordo com o Jung. Ele fala de uma porção que é individual, quer dizer, que está relacionada com questões individuais da pessoa, com o passado dela, experiências que ela viveu. Então, nesse inconsciente individual, tem ali coisas reprimidas pela consciência, tem ali coisas esquecidas, conteúdos esquecidos, tem também aqueles conteúdos que não tiveram energia suficiente para atingir a consciência. Sabe aquelas percepções que você tem, só que elas são muito fracas para atingir a consciência, então elas ficam ali no inconsciente individual. E tem o inconsciente coletivo, que Jung diz que é a base de todos nós, né? Que quando a gente nasce, a gente está imerso nesse inconsciente coletivo e que a consciência surge a partir daí, né? E esse inconsciente coletivo, ele contém os arquétipos e os instintos, né? E pronto. E esse inconsciente coletivo, ele é como se fosse um repositório da história da humanidade, né? Tudo que já aconteceu na humanidade está registrado nesse inconsciente coletivo. E os arquétipos, muito se fala sobre arquétipo hoje em dia, né? É um conceito que acabou se popularizando, só que às vezes a gente vê esse conceito distorcido por aí, né? Existem tantos arquétipos quanto situações de vida, né? Então, existem infinitas situações de vida, então existem infinitos arquétipos, né? E às vezes você vê o pessoal falando, arquétipo do herói, arquétipo do guerreiro, né, 12 arquétipos, mas não, né, não existem 12 arquétipos, existem muito mais do que 12 arquétipos. Então, ele cunhou, né, essa separação, né, esses termos inconsciente coletivo, individual e a consciência. Então, tem sempre uma polaridade, né, o lado consciente e o lado inconsciente da mente. E assim como acontece nas leis da termodinâmica, onde no sistema fechado, se você coloca dois componentes ali, eles tendem a se equilibrar. Por exemplo, você tem um copo, você coloca água gelada e água quente. Eles vão tender a um equilíbrio, né? Da mesma forma, Jung diz que existe uma compensação entre consciente e inconsciente. Então, sempre que a gente está com a nossa consciência unilateralizada, quer dizer, sempre que a gente é radical com algum assunto, a gente só vê um lado da história, o outro lado da história está ali, e ele também existe, e ele vai tentar compensar essa consciência que está pendendo para um lado só. Então, por exemplo, e assim, o inconsciente, ele pode se manifestar de várias formas, né? Uma das formas do inconsciente se manifestar, dele tentar equilibrar essas unilateralizações, esses radicalismos, esses desequilíbrios da consciência, é através dos sonhos, né? Então, o sonho é uma linguagem do inconsciente. Assim também como fantasias, né? Porque a gente está o tempo todo sonhando. Quando a gente vai dormir, a gente rebaixa a consciência, tudo aquilo vem à tona. Mas aqui, na vigília, o cérebro também está produzindo fantasias. O tempo todo a gente está produzindo fantasias, né? Então, as fantasias que a gente tem, os sonhos, a projeção, as sincronicidades, todos sintomas físicos também, né? Doenças, todos esses são mecanismos do inconsciente tentar se fazer ser visto, se fazer visto, né? Então, ele pode tentar compensar a consciência, ou compensar esse desequilíbrio da consciência, essa unilateralidade, através dos sonhos. Então, vamos supor que você está numa situação em que você, sei lá, tá puto com a sua esposa. Tá puto com ela porque ela não tá te apoiando nos seus projetos, que ela tá só pensando nela, você acha que ela é egoísta, e pronto. E aí, você sonha que você está doente e que ela, a sua esposa, vem cuidar de você. Vem te ajudar, te dar carinho, te dar atenção, compra remédio. Quer dizer, não acontece assim, né? Só um exemplo para ficar mais simples o entendimento, para ajudar o entendimento. Então, o sonho está te mostrando que a visão que você está tendo enquanto consciente não está completa.
Porque você tá vendo só o lado ruim. Você tá vendo que ela tá sendo egoísta, mas o sonho tá te falando outra coisa. Ele tá compensando aquilo que sua consciência tá dizendo. Tá falando, ó, mas olha, ela cuida de você. Ela gosta de você, ela te dá carinho, ela te dá atenção. Certo? Então é uma das formas de compensação. Então, você perguntou como que se manifesta, né? Como essa relação se manifesta na vida, né? Então, basicamente, se manifesta dessa maneira. Inconsciente é aquilo que a gente não sabe, que é aquilo que a gente não vê, que está invisível. Eu acabo colocando também o mundo invisível dentro do inconsciente, né? Que é aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não sabe. Inclusive, o Jung fala que o inconsciente coletivo está associado à história da humanidade, né? Eu sei que vocês falam aqui sobre temas espirituais, né? Eu também estudo temas espirituais, religiões, enfim, filosofias. E a gente escuta falar dos registros akáshicos. Então, de certa forma, existe uma ligação ali, praticamente estão ligados, né? Os registros akáshicos também é o histórico de registros energéticos do que já aconteceu em todos os lugares, né? Então, existe uma correlação. Pronto, então, o inconsciente, essa relação entre inconsciente e consciente se manifesta, de grosso modo, dessa forma, né? Com o inconsciente tentando trazer à tona o que está descompensado, o que está unilateralizado na consciência. Então, pode vir por sonhos, pode vir por sintomas físicos, porque corpo e alma são uma coisa só, né? Quando a gente vai estudar as coisas, a gente estuda de forma separada. O corpo é isso, a alma é isso, a mente é isso. A gente divide para facilitar o entendimento. Mas, na verdade, está tudo ligado e tudo funciona ao mesmo tempo, né? Então, a gente pode até abordar isso mais para frente, o corpo é também uma manifestação do inconsciente. Então, sintomas físicos que podem surgir podem ser, na verdade, um sintoma psicossomático, né? Algo que está vindo e tem uma causa por trás, além da parte física. Vai se manifestar nas projeções, né? Então, você está lá vivendo, está trabalhando no seu ambiente de trabalho, aí você fica puto com alguém, você não gosta de uma pessoa. A pessoa não te fez nada. E ela te afeta. Sempre que algo te afeta, isso tem relação com você também. Tem algo no seu inconsciente ali que conversa com isso que você está julgando. Não tem aquela história, quando você aponta o dedo, tem 3 apontando para você? Isso é meio que real, né? Porque, de fato, se algo te afeta, se algo que o outro faz te afeta, te desequilibra, tem algo em você que tem ressonância com aquilo também. Então, as projeções, os julgamentos, os sentenciamentos, eles têm muito mais a ver com você do que com o outro. Pode ser, de fato, que o outro tenha ali os problemas que tem, enfim. Mas, de alguma forma, você tem aquilo também. Um incômodo gratuito, às vezes, que as pessoas dizem, entre aspas, gratuito, né? Você falou sobre um grande HD universal, né? Um inconsciente coletivo, né? Faço essa analogia que eu acho interessante. Todos nós temos a capacidade de plugar ali o nosso cabo USB, receber informações e sintonizar com todos os eventos que estão registrados, né? E esse ponto, eu acredito que é um ponto de bastante reflexão, até mesmo dentro das terapias, dos processos intimistas. A relação dos sonhos, né, que você colocou aí dentro dessa análise, né, e a interpretação dos sonhos, porque eu acredito que tem muitas pessoas que têm sonhos repetitivos, né, e sonhos inexplicáveis de acordo com a questão consciente da pessoa. Quando ela chega até um trabalho como o teu, e ela relata alguns tipos de sonho, dentro de uma análise junguiana, num processo voltado para que a pessoa possa estabelecer conexões, como isso se dá, né? Porque às vezes tem sonhos inexplicáveis que as pessoas têm dentro da ótica material, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Como é que funciona esse processo? É curioso isso. Muitas vezes as pessoas chegam na sessão e falam, nossa, eu tive um sonho nada a ver, sem pé nem cabeça, né? E aí quando você vai fazer a interpretação ali, você vê que tem um conteúdo por trás, né? O inconsciente se manifesta de maneira simbólica, né? Então, você não pode literalizar os sonhos, né? Você não pode levar ao pé da letra
e objetificar tudo que está acontecendo ali no sonho. Você tem que simbolizar, você tem que abstrair um pouco para tentar entender o que o inconsciente está querendo dizer. E existe uma técnica, né, dentro da análise junguiana para você expandir os sonhos, para você analisar os sonhos. Então, quando alguém te traz um sonho, a primeiro momento, né, você vai colher o relato da pessoa, né, o relato do sonho dela, e aí você vai pegar palavras-chave que ela traz ali na hora de relatar o sonho, e vai fazer uma expansão, uma associação de palavra. Então a pessoa está falando da mãe, tá falando que está numa casa com a mãe. Então você vai pegar, por exemplo, a casa. O que significa casa para você? O que vem à sua mente com casa? E a gente toma nota. Mãe, o que te vem à mente com mãe? Então a gente vai pegando os conteúdos que tem a ver com aquelas palavras que aparecem no sonho, para a gente ver o universo individual da pessoa, né? O que os símbolos significam para a pessoa, o que os símbolos do sonho significam para a pessoa. E aí depois disso a gente tem que pôr no contexto, né? Tem que pôr no contexto histórico da pessoa, aquilo que aconteceu no sonho já aconteceu com ela antes, né? Ela já vivenciou alguma coisa parecida. A casa que apareceu no sonho é uma casa que ela já morou? Lembra alguma casa em que ela já esteve? Né? Em que época que foi isso? O que estava acontecendo na sua vida nessa época? Porque os sonhos, eles são manifestações também dos complexos inconscientes. Então, às vezes, se um complexo ele surgiu ali na infância, na adolescência, ao identificar essas coisas, a gente pode tentar ver aonde que o complexo surgiu, né? Ou pelo menos se manifestou ou se concretizou de alguma forma, né? Então, vê o contexto histórico, né? Expande, né? Faz a expansão das palavras, vê o contexto histórico. E aí, o terapeuta, né? Vê o que o analisando entende daquilo, né? Vê o que toca nele aquele sonho, aquela interpretação. E aí depois faz uma expansão, né? Então traz os símbolos universais. Então, ao primeiro momento, a gente pergunta o que significa para a pessoa uma casa. No final, a gente traz o que pode ser uma casa no contexto geral, de modo simbólico geral, não específico para a pessoa. E aí, através dessa expansão, podem vir outros insights e a pessoa pode ter uma maior compreensão dos sonhos, né? Tem uma outra questão também, que tem as saídas do corpo. Jung não fala sobre isso, né? Mas eu sou estudioso do tema também, eu sei que você também é. Tem muitas experiências que as pessoas podem trazer que, na verdade, são saídas do corpo. Aí a gente não está falando do sonho, né? Mas da mesma forma, se você tem uma saída do corpo, você tem uma experiência lá, aquilo que você traz do lado de lá vai ser valioso para sua consciência aqui, tá? E para Jung, basicamente, os sonhos eles podem ter 3 funções. Ele pode ser compensatório, quer dizer, nesse exemplo que eu dei agora há pouco, né? Você irritado com a mulher, e aí o sonho traz que a mulher te ajuda, né? Então ele está compensando a sua consciência. É uma das formas do sonho se manifestar. A outra forma dele se manifestar, do inconsciente se manifestar através do sonho, é reforçando alguma atitude que você faz na sua vida. Então, vamos supor que você ajude uma instituição de caridade. Sei lá, você ajuda crianças carentes. E aí você sonha que você tá, sei lá, ajudando. Eu tô pegando sonhos assim literais para facilitar o entendimento, né? Não é exatamente assim que funciona, tá? Uhum. Vamos supor que você sonha que você tá cuidando de crianças e aí você ganha, sei lá, ganha um monte de prêmio, ganha barras de ouro, né? E você se sente feliz com aquilo, enfim. Aí nesse caso, o inconsciente ele está reforçando algo que você está fazendo na consciência. Ele está dizendo, ó, continua indo por esse caminho, né? Porque isso é positivo para você, né? E a terceira opção é o sonho que é educativo. Quando o sonho traz alguma informação, ele te ensina alguma coisa. Esses eu acho que costumam ter mais relação com projeções, né? Projeção astral, em que você aprende alguma coisa do lado de lá, alguém te passa alguma coisa, você traz, mistura com sonho, e aí tem ali um conteúdo que você aprende, né? E em relação vamos dizer, a pessoa tem um padrão, né? Às vezes os sonhos são, como você disse, relacionados a um evento cotidiano, uma situação. E quando aquele sonho a pessoa relata para você, olha,
faz 15 anos que eu sonho com o mesmo cenário, com as mesmas coisas e não consigo entender Tá. o que pode significar isso dentro de uma É. vida, né? Se a gente for expandir para um lado espiritual, a gente pode pensar em alguma questão de vida passada, por exemplo, né? É comum terem relatos de pessoas que têm regressão de memória durante o sono, né? Então pode ser que tenha algo de vida passada rolando, você sempre lembrando da mesma situação, pode ser algo de vida passada que está mal resolvido, ou que por algum motivo você está lembrando daquilo, você está se associando àquela lembrança. Ou pode ser a manifestação de um complexo, né? Da sombra, alguma coisa nesse sentido também. Porque o complexo, ele está ali no seu inconsciente individual. Ele tende a se repetir. Então, sonhos repetitivos mostram também padrões dos complexos, né? Se você tem um complexo ali que tem muita energia, ele sempre vai tentar se repetir. Então, sonhos repetitivos podem indicar ali um complexo que está bem ativo na sua vida, né? Um complexo inconsciente que está ativo e acaba interferindo bastante a sua vida. E aí você falou sobre complexo, complexos inconscientes, vamos dizer assim. Sim. Como é que eles podem se manifestar na vida das pessoas e quais são os principais sinais? Porque, vamos dizer assim, esse piloto automático que a gente vê, muitas vezes as pessoas elas estão começam a vida, seguem um piloto automático, terminam a vida e não se dão conta de algumas coisas, ou se dão conta de algumas coisas de forma tardia, né? Como é que isso se manifesta? E a identificação disso, até para as pessoas que estão assistindo, de repente, começarem a levantar, né, questões sobre isso e procurar também ter uma lapidação, né? Tá. Bom, para falar sobre isso, eu vou comentar brevemente como é que é o processo da criação desses complexos, tá? De acordo com Jung. Então, assim, para Jung, nós nascemos, recém-nascido, imerso no inconsciente. Através do corpo, através das sensações do corpo, o bebê vai tomando consciência de algumas coisas, vai percebendo algumas coisas. Ele vai tendo percepções através da interação dele com o mundo e com as pessoas ao redor. Então é como se isso fosse criando ilhas de consciência segregadas. Ele vai entendendo as coisas que estão acontecendo ao redor através das sensações do corpo, tá? Com o tempo, essas ilhas, elas é como se elas fossem se aglomerando. Elas juntam e formam o complexo do eu, que a gente pode chamar de ego, certo? E aí, o ego, ele é o centro da consciência. E tanto o ego quanto a personalidade como um todo, ela se desenvolve não somente nos primeiros anos de vida, ela se desenvolve durante a vida inteira, né? Então sempre a personalidade, a consciência, o ego, ele vai se desenvolvendo. Então a partir do momento que cria-se um centro, né, que cria-se esse ego, há uma interação com o meio externo. Então, a criança fez uma coisa, o pai foi lá e reprimiu, deu bronca. A criança entende, pô, isso aqui não é legal fazer. Ele faz uma outra coisa, faz uma outra atitude, aí todo mundo bate palma, dá risada. Quer dizer, ele vai entendendo que tem coisas que ele recebe um feedback positivo e coisas que ele recebe um feedback negativo. Então ele começa a selecionar. Ele começa a buscar um molde. Ele busca um molde em que ele vai se aspirar, vai aspirar a ser, né? Então, nesse processo, né, de se moldar, a gente vai reprimindo alguns conteúdos, tá? E ao reprimir esses conteúdos, eles acabam virando complexos inconscientes, tá? Todo complexo inconsciente, ele tem um núcleo arquetípico, tá? E ele é um conteúdo emocional. É como se o complexo fosse uma memória cheia de emoção. Como se ele fosse uma memória cheia de emoção. E aí ele pode ser
pode envolver vários núcleos arquetípicos, pode envolver vários temas ao mesmo tempo ou não, ele pode ser algo isolado. Então, existem infinitos tipos de complexo, né? Complexo materno, complexo paterno, complexo de inferioridade, complexo, né? Tudo. Pode existir vários tipos de complexos, né? E é como se esses complexos tivessem vida própria, né? Quanto mais a gente reprime o conteúdo, mais esse complexo vai ser inconsciente, mais esse complexo se torna inconsciente, e mais ele vai ganhar força, mais energia psíquica ele vai ter, tá? E como que ele acaba se manifestando, né? Então, vamos supor que você tem um complexo de abandono. Sei lá, aconteceu alguma... O complexo, ele pode ser mais forte conforme a intensidade de algum trauma que pode ter acontecido. Ou por repetição, né? Então, pode ter acontecido algo traumático, muito intenso, e aí vai gerar um complexo com bastante energia. Ou então, você não tem algo tão intenso, mas algo que acontece sempre. Por exemplo, a mãe falando para a filha que ela não presta para nada. Ah, você não presta para nada, você não presta para nada, você não presta para nada. Tendo repetir isso, vai gerar um complexo forte ali também, com bastante energia psíquica. Então, como eles acabam se manifestando, né? Você está aqui na sua vigília, na sua vida normal, trabalhando, com a família, passeando, enfim. E, de repente, uma situação externa te toca, te afeta. Lembra que o complexo, ele é afetivo. Ele é um conteúdo emocional. Tem uma memória ali associada. Então, vamos supor que você tem um complexo de abandono. E aí você tá com uma amiga, alguma coisa, e aí a amiga conta que o marido sumiu, abandonou ela e os filhos. Na hora, o complexo vai ser ativado. E ela entra num estado que já não é ela mais. Ela é tomada por esse complexo. Então, o Jung diz que existem vários eus dentro de nós, né? Porque esses complexos inconscientes, eles tomam a frente sempre que for possível, sempre que for favorável à situação. Então, o que é chamado de constelação, né? É a constelação do complexo, quando algo externo aciona essa sua emoção, esse complexo interno, e ele te toma, né? Não tem aquelas situações que você tem um acesso de raiva, ou um acesso de medo, uma paralisia, e aí depois que passa, você fala, nossa, o que eu fiz? Né? O que aconteceu? Isso não era eu. Né? Então, essas situações são os momentos em que o complexo toma conta. Né? Esse complexo inconsciente vem à tona. E isso daí é diferente da sombra. São processos diferentes. A sombra, ela é um complexo também. A sombra, ela é um complexo. Quando a gente está se moldando, né, aspirando ser o ser ideal, de acordo com o que a gente vê ao redor, né, família, sociedade, a gente vai selecionando aquilo que a gente não deve ser. Isso que a gente não pode ser vai virando complexo sombrio. Então, a sombra também é um complexo. E Só a que pessoa tem ele um lado representa... sombra. Todo mundo tem um lado sombra. Todo mundo tem um lado sombra. Ele é um complexo também. É um complexo opositor ao nosso eu. Porque o eu é o que a gente é, o que a gente se reconhece. E a sombra é aquilo que a gente não quer ser. Então a gente nega. Então é muito comum os conteúdos sombrios virem à tona, né? Quando alguém fala algo para você, ou quando você vivencia alguma situação que pega na sua sombra, você fica louco também, né? Esse complexo, ele vem à tona, né? É comum ver isso com religiosos fanáticos, por exemplo, né? Porque o religioso fanático, ele coloca na cabeça que ele é só bom e que ele não tem nada de ruim, né? Que ele não quer colocar na cabeça que não tem desejo sexual, por exemplo. Isso vai para a sombra. E aí, sempre que surge um tema ligado à sexualidade, pode se rebelar, pode se manifestar de forma negativa, pode ser agressivo. Né? Vamos pensar numa mãe que é radical a esse ponto. Né? Aí tem essa questão da sexualidade reprimida. E aí a filha fala que tá com o namorado e que quer transar com ele. A sombra vem à tona.
vai reprimir a menina, vai brigar com ela. Então, todos temos essa sombra, esse conteúdo sombrio. E aí, qual é a importância disso existir? Que eu sei que isso existe na população, vamos dizer, nós não estamos falando dos seres iluminados, né? Mas mesmo assim, em algum momento tem que haver. E quais são as repercussões de não se trabalhar essa questão? Não trabalhar a sombra, Não né? trabalhar a sombra, deixar ela lá, numa jaula, e isso vai pegando, até que a pessoa começa a agir de forma reprimida, escondida. A sombra ela nos faz viver de forma fragmentada. Porque a gente não está integrado com a gente mesmo. Quando tem algo sendo negado, ele toma conta de você. Então, assim, a pessoa acaba vivendo uma ilusão sobre ela mesma. Né? A pessoa acha que ela é um alecrim dourado, como dizem por aí, né? Que ela é mil maravilhas. E que o problema está sempre no outro. O problema está sempre fora. O problema está no marido, o problema está no colega do trabalho, o problema está no governo. O problema está sempre fora, nunca está nela. Então, se uma pessoa não tem capacidade de olhar para si e ver o que ela precisa mudar, ela não se desenvolve, ela não cresce. E aí vira um adulto, um idoso, que se comporta como um adolescente. Rebelde, que não sabe lidar com as suas questões, né? Tanto a sombra quanto os complexos em geral, eles podem se manifestar trazendo sintomas físicos também. A sombra pode se manifestar numa doença, né? Os complexos inconscientes podem se manifestar em uma doença também. Eles podem causar lapso de memória, né? Trocar palavra, ato falho. Eles vão te pregando peça, né? A pessoa vai se auto-sabotando. Ato falho, isso daí Atos acontece falhos. muito, principalmente quando você vê a pessoa sob pressão e tentando passar uma imagem, de repente, de boa conduta, ou tentando convencer pessoas Exato. de algo que não fez, né? A pessoa vai entrar num piloto automático e em algum momento ela vai jogar um ato falho que ela até consegue corrigir, mas já escapou. Exato. Acaba tornando a pessoa hipócrita. Todos nós hipócritas, né? Porque todos nós temos essa sombra, né? E o trabalho, uma das partes do trabalho terapêutico, né, da análise junguiana, é você reconhecer essa sombra, né? E não negá-la. Negar a sombra não é bom, né? Imagina, lembra que eu falei por acaso você não tem um elástico aí não, né? Tem um elástico aí, Mihael? O Mihael tem tudo, cara. Você fala pra ele, tem um maçarico, ele tira do bolso. Ele vai pegar lá, ó, um elástico. Então, como eu falei no começo, tem o consciente e o inconsciente. Então, a sombra, ela está no inconsciente. E sempre há uma tentativa de compensação, né? As duas polaridades ali. Então, sempre que você está, como eu falei, você está radical com um lado, gera uma força contrária igual, tá? Então, vamos supor que há um elástico. Não achou elástico, né, Mihael? Não achou? Faz a representação. Vamos fazer a representação, vamos imaginar. Deixar no inconsciente. Exercício de imaginação. Então, aqui, minha mão direita é a consciência. Então, você começa a ficar radical com algum assunto. Você começa a uniteralizar algum tema. Por exemplo, a sexualidade que eu estava falando. A pessoa radical. Uniteraliza, fica radical, começa a puxar. Você está com um elástico na mão. A força que você está imprimindo aqui acaba gerando uma reação aqui. Se você está sendo unilateral, você está gerando uma tensão do lado contrário de mesma força. Então, quanto mais você nega algo, maior a força da sombra. E mais ela te toma. Né? Não é comum ver, às vezes, alguns religiosos cometendo uns atos assim que você fala, nossa, como pode um religioso fazer isso, né? Casos de padres envolvidos com pedofilia, caso de pastores também que bate na mulher, sacerdote que manipula para conseguir dinheiro, né? A gente tá repleto de casos assim, né? Eu já vi uns vídeos aí, é o tal do ato falho, né? A pessoa vai entrar numa live, acho que era um pastor, não sei, era pastor. E antes da live, ele não sabia que estava ao vivo. A live era sobre a família, sobre, né? E ele tratando super mal a esposa, sendo super
grosseiro com ela e tal, só que já estava ao vivo. Aí entrou, ele mudou, né? E aí é o que a gente fala, Ele né? assumiu a persona, né? Assumiu a persona. Daquele momento em diante, mas isso se reflete, por exemplo, nessa questão psicossomática que você falou. Uma pessoa que não vive ou procura esconder algo ou não trabalha bem, ela pode entrar num processo psicossomático, certo? Sim. E aí o psicossomático muitas vezes pode trazer consequências físicas que não são explicadas, entre aspas, pelo médico que trata daquilo. Ele não consegue trazer uma explicação, vamos dizer, com medicamento, a não ser que entre com um aspecto psicológico ou alguma substância que vá ter uma interação com a mente da pessoa. Como é que funciona essa questão da psicossomática? E como é que faz? Porque a gente vê pessoas a vida inteira sofrendo com isso. Existe um ponto onde a pessoa pode ressignificar e encerrar essas manifestações que o corpo tá tendo em defesa dela mesma? Tá. Vamos dividir isso em dois. Você me faz essa última pergunta depois que eu falar Tá. da psicossomática. Bom, para Jung, como eu já comentei, os complexos conscientes, eles podem se tornar doenças, podem se tornar sintomas físicos, né? Hoje existem alguns estudos nessa temática, né? E o que acontece? A gente tem uma estrutura no meio do cérebro chamada tálamo, né? E ele recebe todas as impressões, ele recebe todos os estímulos, tanto externos quanto internos, tá? Então, quando o tálamo recebe um estímulo de estresse, né, ou alguma emoção que vem à tona interna, ele vai desencadear alguns mecanismos, né? Então, a primeiro momento, o tálamo ativa o sistema límbico. Depois, o tálamo vai mandar mensagem para o hipotálamo, vai mandar mensagem para a hipófise. E depois, ele manda mensagem para o córtex, que é quando a gente toma consciência do que está acontecendo, tá? E aí, nesse processo, diversas substâncias podem ser liberadas no corpo, né? Como adrenalina, acetilcolina, corticoides, né? A depender da situação. E aí, isso vai gerar alterações fisiológicas no corpo. Quer dizer, vai constringir as veias, vai diminuir a motilidade do sistema digestório, pode causar paralisia, relaxamento dos músculos, pode haver retenção de sais e água, né? A depender dessas substâncias aí que vão ser liberadas no corpo. Então, qualquer estímulo externo ou interno vai gerar essas alterações fisiológicas. Então, a gente estava falando agora há pouco aqui que o complexo, ele é afetivo, ele é um conteúdo emocional, né? Como se fosse uma memória afetiva. Se você tem isso não tratado dentro de você, ele vai sempre acontecer, né? O complexo, ele tende a se repetir. É como se fosse um looping, um torvelinho. Ele tende a se repetir. Então, essas emoções do complexo, eles vão estar sempre vindo à tona. Então, com o tempo, uma alteração fisiológica começa a virar uma lesão, né? A gente tem uma relação direta, né, do sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Eles estão intimamente relacionados. Então, uma coisa acaba levando a outra, né? Então, com a frequência disso, pode gerar uma lesão. Continua acontecendo, algo crônico, pode gerar morte celular, por exemplo. Então, sim, né, essas questões, elas estão intimamente ligadas, né? As questões psíquicas, sintomas físicos estão intimamente ligados, e é preciso reconhecer, né, os complexos e tirar a energia deles para que isso cesse de alguma forma, né? Por isso que o trabalho de autoconhecimento é essencial, né? Ali no trabalho de autoconhecimento, a gente vai tentar entender o porquê das coisas, né, qual que é a causa,
Mas mais importante que a causa, mais importante que o porquê, é o para quê. Qual a finalidade daquilo, né? É muito comum hoje você ver as pessoas... A gente tem um limiar de dor hoje muito baixo, né? Então as pessoas, elas não querem sentir dor, de forma alguma, né? Então, uma pessoa da família morreu, né? Você vai ter um luto, né? Toda morte é uma transformação, para quem foi e para quem ficou. A pessoa enlutada ali, ela não quer conviver com aquilo. Então, vai procurar um remédio, vai procurar se entorpecer de alguma forma. Mas é muito importante que as emoções sejam vividas, né? As emoções em si, elas não são boas ou ruins, elas são naturais, né? Por exemplo, a raiva. Vai falar que a raiva é ruim? A raiva, ela faz a gente se movimentar, né? Então, você fica irritado com alguma coisa, você vai se mexer na hora. Então, a raiva traz movimento, né? Tudo pode ser gerado através da raiva, progressos, né? Mas o que não Sim, pode dominar, exato, né? exato. O problema é o excesso, né? Assim como o medo também. O medo não é ruim. O medo impede de você atravessar uma avenida sem olhar para os lados. Então, o medo é importantíssimo. Agora, o excesso de medo paralisa, né? Então, o problema não está nas emoções, está no excesso delas, né? E pronto, onde eu parei? Sobre o excesso das emoções e o impulsionamento que elas podem trazer. E aí você tocou num ponto que a gente fragmentou, né? E aí existe então a possibilidade do psicossomático melhorar se a pessoa assumir essas emoções, pelo que você falou. É o lance de assumir que elas existem, mas que eu vejo assim, vamos ver, para o pessoal que está em casa também. Você não teve um resultado que você esperava. Isso fez com que você, por exemplo, não conseguisse pagar um boleto. Nesse momento, você pode ter tido um misto de decepção e raiva da situação. Isso pode fazer você buscar recursos para progredir naquilo. Agora, se você deixar aquilo te dominar, você vai bater cabeça, você vai se autoflagelar, você vai gerar aspectos psicossomáticos, gástricos, enfim, uma série de coisas. O problema não se resolveu e você trouxe mais prejuízo. Seria nesse contexto. Certo. Sim, se você se deixa dominar, aquilo vai ter um impacto maior na sua vida, né? Os problemas fazem parte da vida, né? A tristeza faz parte da vida. Como eu falei no começo, não existe as polaridades. Não existe alegria sem tristeza. Eles são dois polos de uma mesma coisa. Se a gente vivesse num estado permanente de felicidade, a gente ia saber o que é felicidade? É uma constante, né? A gente não ia E a saber. sombra e a luz, Exato. né? Então, tudo na nossa vida tem os dois lados, né? Então, esses dois lados, eles precisam ser vistos, né? Então, no trabalho terapêutico, é importante a gente reconhecer esses complexos, para que eles não tomem conta de nós, né? Para que a gente consiga romper o ciclo e tirar um pouco de energia desses complexos inconscientes. Legal que você tem algumas vertentes de trabalho, sei que você faz também terapia encarnacionista, é isso? Também trabalho com regressão de memória, assim. Regressão de memórias. E a medicina tradicional chinesa, hoje em dia, ela é mais aceita do que alguns anos atrás. Porém, ainda existem algumas barreiras que eu acredito que podem ser rompidas pela importância do estudo milenar que tem ali, né? E a medicina tradicional chinesa, ela tem muita relação com os sentimentos e os órgãos. E aí, isso se relaciona também a emoções específicas. Como isso pode ter um entrelaçamento com esses conceitos junguianos? Tá. Acho que o primeiro momento, eles se conversam no sentido de enxergar o ser como um todo, e não algo segregado. O corpo é uma coisa, a alma é outra, e a emoção é outra, né? Então, tanto a perspectiva junguiana quanto a perspectiva da medicina tradicional chinesa trazem que nós somos um ser completo, né? É o corpo físico, as emoções, a mente, a energia, não é uma coisa separada da outra. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto em comum entre eles. O segundo ponto em comum
é que a medicina chinesa, ela traz a relação das emoções com os órgãos, né? Então eles falam, né, por exemplo, a raiva vai afetar o fígado, né? Que é o elemento madeira, que está associado à vesícula biliar, está associado aos tendões, se abre nos olhos, enfim. Então, a medicina chinesa, ela traz essa relação das emoções com o físico. E fala que o físico pode afetar as emoções e vice-versa. As emoções afetam o físico, né? A medicina chinesa traz isso e Jung também, de certa forma, traz isso, porque se os complexos, eles são emocionais, e eles causam sintomas físicos, então eles também estão se conversando, né? Emoções virando doenças ou sintomas físicos. E um terceiro ponto que a gente pode citar é o entendimento de que é necessário atingir a completude, atingir a totalidade, que é necessário um equilíbrio entre as forças, um equilíbrio entre yin e yang, o equilíbrio entre as polaridades, né? Ambos falam de polaridades também. Então, a medicina chinesa vai trazer ali a acupuntura, o qigong, né? Técnicas para você mexer com a energia e se equilibrar, para você não ficar nem no yin nem no yang, para você equilibrar os dois polos. E o Jung também tem suas próprias técnicas, né? Para atingir esse equilíbrio também, né? Imaginação ativa, expressão criativa, né? Através de arte, desenho, escrita ativa, a própria análise dos sonhos, né? Também tem as suas ferramentas para equilibrar esses polos, né? Então acho que eles se conversam nesse sentido. Legal. Então a gente entrar nos elementos desses desequilíbrios, Mihael, você está aí? Quer fazer alguma pergunta com base nos assuntos aqui já tratados? Aqui estou. Deixa eu colocar a câmera aqui. Só ligar o microfone, né? o microfone é muito importante. É. Já aconteceu algumas vezes, Guilherme, de eu estar conversando aqui com o pessoal e, na verdade, só tá minha boca falando assim, e aí depois a gente descobriu que, na verdade, o microfone estava desligado. Que Então, bom. Fael sempre me pergunta. Aí depois o pessoal fala assim, ficou sem som do minuto tal, daí eu vou ver o Mihael. Era o Mihael falando sem som. Então, gente, me desculpem por isso. Mas, já dizendo, se você chegou até aqui, se você está gostando do conteúdo, deixa o like, comenta aqui de que cidade você é, o que até agora te chamou muita atenção, que eu sei que a gente falou de bastante tema, e isso é bom porque, de alguma forma, quanto mais você interage aqui, deixando um like, compartilhando, deixando seu comentário, o algoritmo vai entender que esse é um conteúdo relevante. Entendendo que esse é um conteúdo relevante, ele indica para mais pessoas e, sério, eu acho que, e falando por mim também, hoje o que a gente mais precisa é justamente dessas palavras que o Guilherme está colocando aqui pra gente, de como a gente pode se entender melhor, como que a gente pode resolver as questões internas, justamente para crescer, né? E aí a minha pergunta é justamente em relação a isso, Gui. A gente falou muito aqui, e também no processo terapêutico, a gente chega até ele muitas vezes, se não na grande maioria das vezes, por questões que estão acontecendo na nossa vida de dificuldades, né? A gente se esbarrou na sombra e a gente acabou, né, entrando ali num mal-estar com ela, e isso foi gerando complicações. E aí, muitas pessoas... E aí, a ideia do terapeuta é sempre bater na tecla de vamos sim investigar isso para a gente viver uma vida melhor, com mais liberdade. E eu gostaria de entrar justamente nesse ponto. Que é justamente o ponto contrário, por enquanto, aqui da nossa conversa. Quais são os pontos positivos de fazer terapia, mas no sentido, ou da investigação do inconsciente, da investigação dessa nossa sombra, mas mais no sentido, assim, de crescimento. O que a psicologia traz pra gente nessa ideia de até onde a gente consegue ir, conforme a gente vai se melhorando, né? Sempre tem coisa para corrigir, mas até onde a gente consegue ir? A questão da mente, a questão de viver no bem-estar, para onde a gente está indo com tudo isso quando a gente vai se resolvendo? É uma boa pergunta. E ampla, né? As perguntas dele sempre são amplas. Sempre As perguntas são dele amplas. contêm perguntas, respostas e divagações no meio, resumos e ramificações. Então, assim, ele sempre ganha prêmios estaduais, nacionais, pelas perguntas dele. Bom, do contexto junguiano, acho que o objetivo é ajudar a pessoa que está ali na sua frente a se individuar, de alguma forma, né? O processo de individuação é um processo de tentar atingir a totalidade. E eu acho que a gente não chega, tá? A não ser que você seja um Buda da vida, né?
Eu acho que você não chega nesse estado facilmente, né? Eu acho que tem etapas. A gente vai chegar no máximo que a gente consegue chegar, né? Talvez a gente não atinja a completude total, mas é importante a gente atingir uma completude a ponto de que a gente consiga viver plenamente, né? Mesmo com altos e baixos da vida, porque, como eu falei, não existe um estado completo de felicidade. Então, entre os altos e baixos da vida, saber viver íntegro consigo mesmo, sabendo quem é você, né? Não vivendo só pela massa, vivendo pela sociedade, sabendo quem é você e vivendo e tomando as atitudes por conta própria, né? Um estado de cura total, um estado de felicidade total, eu não acredito nisso. Mas eu acredito na gente chegar no nosso máximo. E quando a gente está no nosso máximo, a gente consegue servir ao nosso propósito, né? O Jung traz o conceito de self, né? Que é o si mesmo, a imago Dei, né? Que seria tanto o centro quanto o centro da consciência, quanto seria o centro da personalidade, quanto também o tudo, o todo, né? Mais ou menos o conceito que a gente vê do tal, de Deus, da presença. Então ele fala que esse self, ele nos impulsiona para atingir um equilíbrio, para a gente atingir o nosso propósito, tá? Então o trabalho terapêutico, ele é um trabalho a longo prazo, né? E ele é um trabalho também para a vida inteira. Não significa que você precisa ficar preso com alguém em terapia a vida inteira. Porque durante a terapia, você também vai aprendendo as ferramentas e aprendendo a aplicar elas você mesmo, né? Então, o processo ele é longo, e é um processo de autodesenvolvimento, né? E é um processo de reforma íntima. A pessoa que está ali buscando a terapia, ela tem que estar ativa no processo. Ela não pode chegar na terapia como se estivesse tomando um remédio. Quero um remédio aqui para acabar com os meus problemas. Não é assim. Envolve necessariamente mudança de atitude, mudança de postura, né? Se a pessoa descobriu o que aconteceu, descobri de onde veio o meu trauma, descobri de onde veio o meu complexo. Legal. Não faz nada para mudar. Não acontece nada, não muda nada. Então a pessoa precisa participar ativamente desse processo, né? E é um processo que leva tempo, né? Nem sempre é fácil mudar, né? E quanto mais antigo é uma situação, quanto mais antigo é um complexo, mais vai dar trabalho para mudar ele, né? Hoje a neurociência também fala das vias neurais, né? Quanto mais você tem costume de fazer uma coisa, mais fácil você continuar fazendo essa coisa. E quanto menos você faz alguma coisa, quanto mais você pensa sobre algo, quanto menos você tem um tipo de atitude, mais difícil é você pensar naquilo ou ter aquela atitude. Assim como o Leadbeater fala também das formas de pensamento. Quanto mais você pensa uma coisa, quanto mais você tem uma tendência a fazer algo, mais fácil é repetir aquele algo. Quanto menos você faz aquilo, mais difícil, mais energia precisa para sair do movimento, para sair da inércia, né? A lei da inércia. Um objeto que está parado tende a continuar parado, a não ser que você aplique uma força. Se o objeto parado é muito grande, você tem que aplicar muita força. Então você tem que se esforçar, você tem que se esforçar para mudar, pouco a pouco, para tentar atingir essa completude, de alguma forma, essa sua totalidade. E com essa sua totalidade atingida, você tenta, assim, na verdade não precisa estar com a totalidade atingida, mas você ir ao encontro do seu propósito de vida. E quando a gente está fazendo nosso propósito de vida, no geral a gente se sente mais equilibrado, porque isso nos dá forças, né? Essas forças do inconsciente acabam nos ajudando de alguma forma. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim. E aí a gente poderia até ter, então, esse equilíbrio como sendo uma régua de que a gente está cada vez indo em direção a essa totalidade? Eu entendo que sim. Quando você olha para você hoje e se compara com você do passado, se você se vê mais equilibrado, tendo menos acessos de raiva, tendo menos desequilíbrios, quer dizer que você está evoluindo, de alguma forma. Não significa que se você tiver um acesso de raiva agora, algum desequilíbrio, que você está mal, não é isso. Mas se você se vê um pouco melhor do que antes, quer dizer que você está indo no caminho certo.
Muito bem, hein? Muito bom raciocínio. Você vê que o Mihail desenrola, né? O Mihail desenrola. Ele é um cara filosófico. Ele cara. faz perguntas difíceis, mas desenrola. Muito bom, muito bom. Por isso que é bom tê-lo aqui. É bom ter você aqui, viu? A gente brinca com você assim, mas são muito boas as suas perguntas. Você estava falando sobre os elementos, sobre a medicina tradicional chinesa e a questão do equilíbrio entre os elementos, que as pessoas às vezes desconhecem, né? Às vezes elas são muito de um e pouco de outro. Por exemplo, fogo, madeira, terra. Como é que essas pessoas que não entendem muito bem como é a relação desses elementos, agora vão poder ter uma breve noção de como eles atuam e a maneira que elas podem equilibrar, né? A medicina chinesa ela fala de 5 elementos ou 5 movimentos, né, que são fogo, terra, metal, água e madeira. E cada um desses elementos tem uma correlação, né, um pacote de informação ali em que associam-se os órgãos, né, na medicina chinesa tem o que eles chamam de Zangfu, né, que são órgãos e vísceras. Para nós aqui no Ocidente é tudo órgão, né? Mas eles separam entre órgão e víscera. Então, por exemplo, no elemento terra, a gente tem o pâncreas. Eles chamam de baço pâncreas, na verdade. Eles colocam junto, né? Baço e pâncreas. E a víscera seria o estômago, né? Então, cada um dos elementos vai ter uma correlação entre esses órgãos, entre tecidos do corpo, sabor, cheiro, cor, emoção relacionada, né? Forma de expressão, né? Então, talvez para esclarecer, eu vou falar um pouquinho de cada um, né? Para ver se fica mais claro, né? Então, por exemplo, o próprio elemento terra, que eu falei aqui, o elemento terra, ele está ligado a baço pâncreas e estômago, tá? Ele está associado à capacidade de reflexão, né? Quem rege a concentração é o baço pâncreas, de acordo com a medicina chinesa, né? Então, e eles também regem os tecidos conjuntivos, e ele se abre nos lábios, né? Então, questões associadas aos lábios, reflexão, ansiedade, né? E quando você reflete em excesso, você pode estar ansioso, né? Você fica pensando muito no futuro, você fica refletindo sobre algo que não aconteceu. E aí tem algo que eu não comentei, agora que eu falei disso eu lembrei, que é o seguinte, para o cérebro, não existe diferença entre passado, futuro e presente. Se você está lembrando de algo que aconteceu no passado, o cérebro está vivenciando como aquilo estivesse acontecendo agora. Se você fica preocupado com algo do futuro, o cérebro vivencia isso como se estivesse acontecendo agora. Então, toda aquela cascata que eu falei, que vai desencadear, né, de alterações fisiológicas, elas acontecem com você preocupado com o passado ou com o futuro, né? Por isso é importante estar no momento presente. Né, o excesso de futuro é o que nós observamos hoje que traz complicações relacionadas à ansiedade e o excesso de passado deprime as pessoas. Exato. A fonte de sofrimento está ou no passado ou no futuro, né? Quando a gente está no momento presente, sem estar preocupado com o passado ou futuro, a gente está vivendo plenamente. O que é um desafio para os seres humanos. Para nós, para todos, grande né? Desafio. Porque todos estamos preocupados com o próximo passo, né? Aquela coisa depois. Só que existem momentos que conseguimos, né? Agora a gente está batendo um papo no presente, aqui tá. A gente está discorrendo sobre uma ideia. Claro que as aplicações, quando chegarem no futuro, só vai ser mais um presente. É o eterno presente, né, que a gente está falando. Sim. E por falar nisso, esse processo de cura e autoconhecimento, né, que a gente está falando sobre isso basicamente em todos os tópicos, né? E aí, como é que funciona esse processo de autoconhecimento, de cura, principalmente
no que tange o aspecto psíquico dentro da análise junguiana. O inexplicável, por exemplo, vou dar um exemplo. Distúrbio bipolar. Não vejo atualmente, mas eu acompanhei ao longo da minha vida processos desse tipo, exames específicos que dizem é aqui que se encontra a bipolaridade. Eles baseiam isso num aspecto comportamental, né? A pessoa tem certos tipos de comportamento, e aí eles dosam o lítio lá para a pessoa poder ter um lítio a mais no corpo. Mas especificamente não há nada que comprove, pelo que eu tive de contato, a não ser o que a pessoa demonstra de comportamento, assim como outras questões mentais. Aí, algumas sim, mostra-se o cérebro ali, algumas áreas que são lesionadas, e outros é puramente comportamental. Uhum. É que complica o processo, porque precisa ter algo muito profundo envolvido, né? Eu não sei dizer exatamente também como estão os estudos, os avanços nesse sentido, tá? Mas é aquilo que eu falei anteriormente, né? Comece em algo antes, e aí vira físico, né? Eu acredito nisso, né? Nessas questões psíquicas, né? Então, assim, a análise junguiana, ela tem um tripé, que é a associação de palavras, né? Você pegar as palavras que a pessoa traz para relatar as experiências dela e expandir. Análise de sonhos, né? Tentar interpretar o inconsciente. E a expressão da imaginação, né? Imaginação ativa, expressão de conteúdos artísticos. Então, através da análise, a gente vai tentar entender, né, as causas, de onde estão vindo as questões que atrapalham a vida da pessoa, e também vai ajudar a tirar um pouco de energia desses conteúdos, né? E também entender a finalidade deles, né? Quando a gente tem uma dor, a gente tem um problema, e a gente não sabe a finalidade dele, a gente não quer enfrentar ele. Agora, quando a gente tem um problema, a gente sabe para que ele serve, a gente vai querer enfrentar. Então, por exemplo, você está com um problema psíquico, um problema físico, e aí você entende o que aquele problema físico ou psíquico está querendo dizer, né? O que esse sintoma está impedindo você de fazer? Será que você não tem que rever o que você está fazendo? Ou então, o que esse sintoma fez você fazer? Começou a fazer atividade física? Pô, então tem que olhar para isso, né? O problema é mascarar, né? Então, na análise, a gente tenta entender essas questões que estão mascaradas, né? Tenta desvendar e ver por que isso está acontecendo, né? Vamos pegar um exemplo prático aqui. Uma pessoa com dor nas costas. O pessoal vai lá, vou tomar remédio para dor. E começa a tomar remédio para dor. Mas o que causa dor nas costas dela pode ser uma falta de exercício físico, né? Musculatura não está tonificada, e aí vai sobrecarregar o corpo. A pessoa tem uma má postura, né? Ela trabalha sentada, senta toda torta. Quer dizer, ela começa a mascarar o problema, que ela não está indo na causa, né? Então começa a tomar remédio. Ok, toma o remédio, passou a dor, daqui a pouco ela está com um problema mais grave, porque ela não foi na causa. O problema continua, né? Então, por que eu estou falando isso? Eu dei o exemplo do remédio aqui, mas pode ser qualquer tipo de entorpecimento, né? Você tem que ir na causa, você tem que descobrir o porquê das coisas, né? Ou se não descobrir o porquê, pelo menos descobrir a finalidade daquilo, né? E é isso que a terapia tenta ajudar. Se você vai na causa, a tendência disso piorar é menor. Agora, se você fica só remediando, tomando remédio para dor, remédio para dor, remédio para dor, o problema continua ali. Então, muitas vezes a gente precisa de uma mudança de postura. A pessoa precisa começar a fazer exercício, a pessoa precisa melhorar a postura, mas não, ela fica só no remédio, né? Então, na terapia, a gente vai tentar avaliar quais são os remédios que a pessoa está tomando, né? O que a pessoa não está olhando, o que ela precisa fazer, qual o esforço que ela tem que ter em direção à mudança de fato, para conseguir melhorar. A questão uma coisa que remedia e não vai na essência para poder Exato.
ter ali um significado, E o né? remediar pode ser de várias formas, né? Encher a cara, se refugiar no sexo compulsivo, né? Tem várias formas de você fazer isso, né? E até trabalhar, né? A pessoa que não volta para casa, Sim, só faz hora extra, vira ali um workaholic. Por trás disso pode ter uma frustração, com né? certeza. Há 6 áreas da vida que não podem ser negligenciadas, né? Como diz meu professor. Saúde, família, amor, trabalho, espiritualidade ou religião e o seu papel na sociedade. Sempre que você negligencia algum, vai acabar sobrecarregando o outro. Então a pessoa teve uma frustração no amor. E aí começa a trabalhar, vira um workaholic. Quer dizer, tá namorando com trabalho também. Essa energia está direcionada para outro lugar. Aí não tem prosperidade, porque hoje em dia as pessoas entendem um pouco mais. Mas antes era só prosperidade é dinheiro. E dinheiro, como é que eu vou conseguir dinheiro trabalhando? Perde saúde, já não tem prosperidade. Perde relacionamento com a família, com quem importa, já não é prosperidade, né? E aí a pessoa não tá próspera, tá com dinheiro, tá trabalhando, tá recebendo, tá usando o dinheiro para consertar, que nem você falou, as outras questões. Mas, para quem está em casa e tá entendendo um pouco aí já do assunto, pincelando na propriamente situações, que práticas você pode recomendar, cotidianas, né, que pessoas que não tenham um aprofundamento possam inserir para trabalhar essas questões inconscientes, essas questões emocionais, com leveza no dia a dia, para que elas possam ir inserindo, e lógico, né, também levantar a possibilidade para que elas procurem um trabalho personalizado como o teu, né, realizar uma terapia, investigar. Mas o que você pode dizer assim, olha, começa por aqui. Bom, eu recomendaria que as pessoas façam um diário de sonhos, né? Anotar os sonhos, anotar as experiências que elas têm logo quando elas acordam, que se anota a gente esquece. E com os sonhos a pessoa vai ter uma ferramenta, ele vai ter conteúdo para analisar coisas sobre si, né? No trabalho terapêutico, o terapeuta ali vai conduzir, mas com o tempo a pessoa pode começar a aprender com a técnica e fazer ela mesma, né? Então, um diário de sonhos é uma coisa legal para se ter, por exemplo. Técnicas energéticas, Qigong, Tai Chi, Yoga, tudo isso favorece um equilíbrio, né? Você está mexendo o corpo, você está mexendo a energia, e ao mesmo tempo você fica no momento presente quando você está fazendo essas práticas, né? Então, acho que isso favorece também. Usar a expressão criativa, da forma que for, dança, fazer escultura, pintar, desenhar, escrita ativa, fazer uma carta para você mesmo, escrever uma carta para alguém, né? Então, qualquer tipo de expressão criativa também ajuda a dar vazão para os conteúdos inconscientes e estimular a sua criatividade. A própria meditação, né? Prática de meditação também é importante para você se reconhecer os conteúdos que vêm à sua mente, o que te assombra, né? De certa forma, e também uma forma de estar ali no momento presente. Estar em contato com a natureza, ir para a cachoeira de vez em quando, ir para o mato, ir para a praia, tomar um banho de mar, é essencial para nós que vivemos nessa selva de pedra, né, sem contato com... Sol, né? Um pouquinho Porque de nós sol somos, também. sol, a gente esquece que a gente é natureza, né? Como a gente nasce num lugar de concreto, a gente esquece que também a gente é da natureza, né? Que a gente é do mato, a gente é da terra, a gente é da água. Então, estar em natureza também é importante. Ter contato, estudar, ter contato com mitologia, com religiões, com filosofia, né? Ao ler uma mitologia, um conto de fada, vai ter alguma ressonância com você ali, né? Você pode aprender também com esses estudos e com contato com esses conteúdos, né?
E buscar algum aconselhamento profissional, né? Um trabalho de autoconhecimento sério, para você começar essa jornada aí de alguma forma, né? Perfeito. E aí como você vê a questão dessa combinação, né, de tudo isso que você falou? Autoconhecimento, as técnicas voltadas para a medicina tradicional chinesa, doenças psicossomáticas, aspectos psicossomáticos, até eu diria, não é todo mundo que tem a doença psicossomática, mas todo mundo teve algo psicossomático já. Todo mundo já teve acho que 100% das pessoas, né? Eu diria que tudo é psicossomático até, porque o psíquico e o somático, quer dizer, a alma, a psique e o corpo, eles são uma coisa só. Então tudo que você apresenta é psicossomático. Não tem como. Quem que nunca teve uma gastrite por nervoso, uma dor de cabeça, uma dor muscular, né? Todo mundo já tem um exemplo, não tem como ninguém fugir disso, é bem o que você falou, Exato. não tem como separar. E aí como é que você vê a união de tudo isso num processo terapêutico, né? Para a pessoa poder colocar as pecinhas lá no quebra-cabeça. O ideal é que a gente olhe para todas as áreas, né? Para todos os campos. Então, nós somos um ser biopsicossocial, né? A gente tem o corpo físico, o corpo energético, tem as nossas emoções e pensamentos, tem o nosso eu, uma parte espiritual e nós também. Qualquer uma dessas áreas que não for vista, qualquer uma dessas áreas que for negligenciada, pode causar um problema, acarretar um problema geral, né? Se você não cuida da sua energia, isso pode trazer um problema físico, pode trazer um problema psíquico. Se você não cuida da sua mente, não cuida das suas emoções, isso pode gerar um problema físico, pode gerar um problema energético, um bloqueio energético, né? Então tá tudo interligado. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho na medicina chinesa. Então você vai usar ali, vai cuidar ali da parte física, vai cuidar ali da parte energética, né, do seu corpo, ajuda a acalmar a mente, né, a relaxar. Enquanto que o trabalho psicológico vai tentar colocar suas emoções em ordem, a sua mente em ordem, tentar entender os processos, né? Então você está ali aliando já mente, emoções, corpo e energia. Então, quanto mais integrado possível for o trabalho que você fizer, mais facilitado é você atingir algum tipo de equilíbrio, né? Porque você está olhando para todos os lados. Você vai cuidar da energia, você vai cuidar do corpo, vai cuidar da mente, vai cuidar das emoções. Então, eu vejo dessa forma, né? Você usar as duas técnicas juntas, você cobre uma área maior, né? De forma holística, de forma integral. Legal, porque hoje em dia, vamos dizer, se o Jung estivesse entre nós, possivelmente ele teria um canal no YouTube, né? Possivelmente. Talvez Freud não, mas o Jung, eu acho que teria um canal no YouTube. Acho que Freud também. Você acha que Freud também? Também. E um complementa o outro, né? As pessoas falam assim, foi bom que o Jung teve ali o seu desprendimento. Mas teve seu desprendimento porque no primeiro momento teve o seu contato. Então, né, é aquela coisa, foi evoluindo, foi tendo novas percepções, depois tiveram outros terapeutas, Reich e tudo mais. Cada um trouxe sua contribuição e todos têm um ponto de partida, né? Uhum. Então, não tem como, às vezes o terapeuta fala, eu sou junguiano, sou freudiano, tem a Melanie Klein também. Todas as técnicas são válidas. São válidas, né? E aí a gente ir para a medicina tradicional chinesa, eu acredito que é algo muito importante nos dias atuais. Até mesmo a acupuntura, né? Que hoje já está dentro do sistema de saúde, até se a gente for ver, né? Hoje, inclusive, é recomendada para algumas afecções específicas, né? Por exemplo, enxaqueca, né? A acupuntura é muito recomendada para enxaqueca hoje em dia. Muito importante. Então a gente vai tendo progressos, até mesmo a hipnose, que antes era considerada pseudociência, já não é mais. Então a gente vai ter progressos em outras áreas. Bom, a cada ano que passa, a gente tem regressos em certas áreas, mas a gente tem progressos em outras, e aí como você falou, né? Sombra e luz, bem trabalhadas, podem trazer grandes progressos. Eu gostaria que você agora
abrisse o espaço para o pessoal poder saber como encontrar o teu trabalho, as tuas iniciativas, falar um pouco de iniciativas que você tem, suas redes sociais, e como você pode atender as pessoas que têm interesse em estar passando contigo. Perfeito. A minha divulgação principal ali, minha base é o meu site, né? guilhermeromano.com.br, né? Se alguém tiver interesse, pode entrar ali, ver o meu trabalho, pode entrar em contato também. Tem ali meu WhatsApp profissional, pode falar comigo por ali para agendar uma conversa, alguma coisa nesse sentido, para poder também entender mais do meu trabalho. Eu tenho um Instagram, eu luto um pouco com ele, porque não tenho muito tempo para alimentar, mas um dia ele vai deslanchar. Mas eu tenho um Instagram também, que é Gui Romano, _terapeuta, né? Se alguém quiser acessar ali também tem o link pro meu site. E aí, se ficou interessado, se quiser saber mais ou quiser alguma informação, pode entrar em contato comigo. Olha lá, estão ouvindo a gente. Você viu? O celular dele está respondendo. A Siri entrando em contato. Então pode entrar em contato comigo ali através do Instagram ou através do WhatsApp. Perfeito. Quero agradecer, cara, a tua disposição para a gente tratar desse assunto que é bem interessante e particularmente a gente não tinha entrado ainda nesse assunto com alguém que falasse diretamente sobre isso, né? A gente sempre dá um en passant dentro de outras vertentes, então foi muito legal, muito bacana. Legal mesmo. Agradecer sua presença, deixar as portas abertas para novas possibilidades. E é isso, meu irmão. Gratidão. Maravilha. Obrigado, Fael. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Iago, Israel. Agradeço a oportunidade. A gente pode marcar uma outra ocasião para você falar sobre espiritualidade. Claro. Tá? Podemos ligar, fazer o link entre os dois. Que é uma outra vertente que eu sei que você gosta e entende bastante. Então, a gente pode ver isso daí e fazer um paralelo também com outros temas. Perfeito. Fechou? Então é isso aí, pessoal. As informações que foram dadas aqui estão na descrição. Siga nosso convidado nas redes sociais. Nós vamos estimulá-lo a mexer nesse Instagram que ele falou, para que você possa ter mais conteúdos aí, conteúdos até para que você possa ter maiores conhecimentos. Lembra de deixar o teu like, não deixou? Deixa agora de compartilhar com seus familiares, com as pessoas que você identifica que muitas vezes podem receber uma luz aí ao ouvir algum desses tópicos. Inscreva-se no canal, em nosso canal de cortes também, que está aqui, e também tem o nosso Instagram, @filhosdotodo, que logo logo vai ter uma foto lá compartilhada com o nosso convidado. Um grande abraço e eu vejo você aqui na nossa próxima transmissão. Até lá!